entrar para poder começar. Passar por aqui aparece? Não. Só tá um quadrado aqui atrás. Aí eu acesso aqui, aí eu vejo, assisto aonde? Pera aí, ele não tá nem começou a transmitir. Deixa eu ver se vai aparecer. Eu acho que ela vai pegar a reflexão que Agora, eu acho que já era para estar aparecendo essa agora aí. Tem que bater aqui. Não, essa aí foi que eu fiz hoje, antes. Não é de hoje não, senão isso já tem aparecido. Deixa eu ver se eu pegando pelo Facebook vai. Como é que tá usado? Vai ficar preto em espinhos. Há 1 hora foi isso. Onde é que está o novo? Ó, já tá aparecendo aqui meu perfil. Começou. Não tem ninguém aqui não. Ah, Marcelo compartilhou, né? Olha quem que nós estamos. Não precisa não. Não tem ninguém entrando? Quando entrar a gente vê, mas... É isso que eu tô tentando. Ó. Igor já tá aí. Era pra ele estar mostrando aqui onde é que tá. Boa tarde, Igor. Bem-vindo, Igor. Um presente na escola dominical. Tá aqui. Marcílio, muito bem. Bem-vindo. Está a sua presença aqui, viu? Marcílio está presente. E mais? Marcílio, Igor. Leísa também está presente. Muito bem. A chuva está... Não. Tá boa aqui. A senhora já tem 3. Jesus disse, se onde tiver 2 ou 3... Não, tem 1, tem 2, tem 3. Vamos começar. Colocou o link no grupo. Bota que o time tá lá do lado. Para que ele não tá mostrando, né? Vê aí, Mila. Olha aí no celular. Ah, esqueci do celular. Não, tô vendo aqui. Cadê ele? Tá vendo você tem que dúvida? Ei, só que você colocar pouco cabo não fica trabalhando, não. Não trabalhando, não. É porque você quiser. Aí, ó. Então, não. 3 pessoas. Ah, tá bom. Deixa eu ver se é. Tem 5, 6. Vai fazer isso? Tem 8 pessoas já assistindo, viu? 8? Ah, tem 8. Vamos começar. Deixa eu fechar a janela para mim, né? Meus irmãos, muito boa tarde. Hoje, diferentemente de domingo, né? Vai ser mais à vontade, porque eu pensei que fosse mais fácil a gente conversar ao vivo. Hoje nós vamos trabalhar o texto de João, capítulo 1,
do verso 32 ao verso 34. É o batismo de Jesus. Eu falei que domingo nós iríamos fazer uma lição retroativa, né? Porque esse assunto era mais polêmico, mais complicado, e esse assunto ele requer um pouco de ponderação, né? Porque muitas vezes a gente se debruça sobre um texto bíblico e acha que ele é muito fácil. E a Bíblia é muito fácil, mas esse texto aqui não é fácil porque os autores não se concordam e a gente fica sem saber qual é a verdadeira interpretação desse texto. Então vamos lá. O texto diz assim: E João testemunhou dizendo: Vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não o conhecia. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: Aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu de fato vi e tenho testificado que ele é o Filho de Deus. Bota esse ventilador aqui para mim, alguém. Bom, o grande problema desse texto é a gente descobrir o que é que João quer dizer por batismo com o Espírito Santo. Ele diz: Aquele sobre quem vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Então, os irmãos sabem que há toda um ramo, né, um braço religioso de pentecostalismo que ensina uma doutrina bem diferente, bem estranha, né, que surgiu no século XIX e é muito estranha ao pensamento reformado, que ninguém nunca defendeu uma coisa dessa. Então, no século XIX, pentecostais surgem com a história de batismo com o Espírito Santo e essa doutrina define, na verdade, né, a separação entre pentecostais e não pentecostais. Então, primeiro, nós vamos ver uma definição muito interessante que também, há um tempo atrás, né, influenciou a nossa igreja, porque o presidente da nossa igreja ele era bem voltado para essa ideia de agrupar pentecostais, não pentecostais, dentro da Igreja Presbiteriana do Brasil. Então, vocês lembram que o desenho da sarça não era aquele desenho antigo, né, de um arbusto seco do deserto, como é a sarça, né? Mas pintaram a sarça de verde, ela ficou bem verdinha, parecendo um pé de alface. Não somente isso, mas colocaram dentro da sarça o desenho de uma pomba descendo. E disseram, né, que isso aí era o símbolo do Espírito Santo. Eu fiz uma consulta na internet sobre o Espírito Santo e a pomba. Você só vai encontrar o símbolo do Espírito Santo, símbolo do Espírito Santo, símbolo do Espírito Santo. Todo artigo que você vai ler sobre esse assunto o artigo diz que a pomba é o símbolo do Espírito Santo. Na verdade, uma comissão na IPB, ela começou a estudar essa questão da pomba como símbolo do Espírito Santo e chegou a uma conclusão que essa conclusão ela já é
antigo, é conhecido, né, do material da fé reformada. Então a comissão disse, não, o símbolo não pode ser a pomba por dois motivos. Primeiro, o motivo exegético. João não disse que viu uma pomba descer. Vocês já prestaram atenção nisso? O texto não diz que João viu uma pomba descer. O texto diz que viu o Espírito descer do céu como, né, pomba, como. Então, esse como faz a diferença total dessa interpretação de que o símbolo do Espírito Santo é uma pomba. Tá, e o símbolo do Pai é o quê? E o símbolo do Filho é o quê? No catolicismo é um crucifixo, né? E tem uma estátua lá no crucifixo, né? Mas em lugar nenhum na Bíblia diz que qualquer pessoa da Trindade tem um símbolo. Então inventaram essa história de que a pomba é o símbolo do Espírito Santo, mas biblicamente não é. Não existe isso. Então o que aconteceu? Retiraram a pomba, o desenhozinho da pomba, do pé de alface, né? Pé de alface que eu quero dizer é a sassa, né? Retira a pomba da sassa de novo. Aí agora toda a sassa da igreja presbiteriana, verdinha, né? Aquela sassa verdinha, toda a sassa da igreja presbiteriana agora é sem a pomba. Tiraram a pomba porque consiste num erro exegético, né? Terrível. João não viu pomba coisa nenhuma. E nenhum texto bíblico diz que tem uma pomba descendo sobre Jesus. Então, e a divindade não pode ser de uma, a divindade não pode ser de maneira alguma simbolizada, né? Isso aí é completamente contrário à palavra de Deus. Você não pode, Deus não tem forma, você não pode estar fazendo desenhando Deus, né? Desenhando a Trindade, não existe isso. Então Deus não tem símbolo. Se a gente começar a fazer símbolo com a divindade, daqui a pouco estamos adorando esses símbolos, né? E isso é tudo contrário, né, ao primeiro e o segundo mandamento. Bom, vamos continuar. Eu não conhecia, diz João. Aquele, porém, que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem vires descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Agora, será que João Batista tinha em mente aquele homem do deserto que nós estudamos, né, as primeiras lições? Aquele homem que vive no deserto, ele tinha uma noção de batismo com o Espírito Santo, que os pentecostais têm? Não é uma boa pergunta. Será que João estava dizendo aqui que Jesus é o que batiza com o Espírito Santo, que as pessoas falam línguas, como que é a Assembleia de Deus, né? E os demais pentecostais? Então, é difícil, né, entender aqui o que João queria dizer por batismo com o Espírito Santo. A não ser que, mesmo voltando ao Velho Testamento, como é sempre a nossa base de estudo do Evangelho de João, porque a base de João é o Velho Testamento, mesmo com o Velho Testamento você não vai conseguir explorar essa verdade com facilidade, porque o Velho Testamento não usa essa expressão batismo com o Espírito Santo. Então, o texto mais próximo dessa verdade do Velho Testamento, que João poderia estar se referindo, é o texto de Ezequiel 36. Então, o texto de Ezequiel 36, nós vamos encontrar uma afirmação
do que Deus vai fazer com Israel, só que nós temos que ter cuidado para não entender que toda vez que a Bíblia se dirige a Israel, Israel é o povinho santo, convertido, regenerado, quando não é. Por exemplo, nesse caso aqui, o verso 36, aliás, o capítulo 36, é a restauração de Israel. Ou seja, essa mensagem aqui, ela está sendo dada para um povo que está perdido. Israel é da aliança, mas Israel não está professando a fé, não. Israel está perdido. Então, vejam no verso 23, a gente não leu o texto todo, que é grande. Verso 23. Ezequiel 36, 23. Vindicarei a santidade do meu grande nome, que foi profanado entre as nações, o qual profanastes no meio delas. Israel profanou o nome de Deus entre as nações. As nações saberão que eu sou o Senhor, diz o Senhor Deus, quando eu vindicar a minha santidade perante elas. Tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Essa profecia aqui, os dispensacionalistas, os pentecostais, né, e vários ramos batistas, né, eles acham que isso aqui é no milênio, quando Deus vai trazer Israel de volta para Jerusalém. Na verdade, essa profecia não está mais dizendo respeito a Israel antigo, mas a linhagem espiritual de Israel que Paulo vai se referir em Romanos 9. Né? Ele vai dizer, não era uma linhagem carnal, mas era uma linhagem espiritual. Então, Israel é a semente desse povo, e depois que esse povo, na verdade, é dado o último resgate com Cristo, né, chamado arrependimento com Cristo, então agora a linhagem espiritual de Israel é chamada. Então vai se aplicar todas as profecias do Antigo Testamento que era para Israel, ela agora é para a igreja. Qual apóstolo que faz isso constantemente no Novo Testamento? Ele pega as profecias do Antigo Testamento para Israel e diz, isso aí está dizendo acerca de vós. Quem é? É o apóstolo Paulo. Muito bem. Acertou quem disse Paulo. Então ele diz no verso 24, tomar-vos-ei de entre as nações e vos congregarei de todos os países e vos trarei para a vossa terra. Então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados. De todas as vossas imundícias, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. Dar-vos-ei coração novo e porei dentre vós espírito novo. Regeneração. O versículo 25, o profeta, né, Deus está falando através do profeta, chamando a conversão. Esse povo vai ser convertido. O caminho deles, que era do pecado, vai ser convertido, mudado. Né? Conversão significa mudar a direção, né? Fazer a conversão, voltar. Então, e de todas as vossas imundícias e todos os vossos ídolos. Então, quem ia para os ídolos, quem ia para as imundícias, quem ia para o pecado, agora volta disso aí. É a conversão. E o verso 26 fala da regeneração. Dar-vos-ei coração novo e porei dentre vós espírito novo. Então, coração, né? Sede da vontade, das emoções, né? Dos sentimentos. E colocarei dentre vós espírito novo. A ideia de espírito novo aqui
é a ideia de vontade, né? Se o espírito não for mudado, se não houver essa regeneração espiritual, então não vai haver regeneração. A pessoa vai fazer as mesmas coisas, né? Então ele diz: tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Ainda é a regeneração. Porei dentre vós o meu espírito e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Então, versículo 27 é o versículo que aponta exatamente para essa realidade do batismo com o Espírito Santo. Porém, dentre vós, o meu Espírito. É claro que isso aqui não é uma coisa... primeiro mês é a conversão, segundo mês é a regeneração, terceiro mês é... Não, isso aí quem ensina é os pentecostais, né? Os pentecostais ensinam que você primeiro se converte, e dependendo da sua santificação, você passa muito tempo até conseguir um grau de santificação que Deus se agrada e dá a você o batismo com o Espírito Santo. Então, isso é uma doutrina pentecostal, que não tem nada a ver com Bíblia. Isso aí eles inventam da própria cabeça dele, baseado em alguns textos que hoje também não vai dar tempo para falar. Mas se vocês quiserem já ler antecipadamente sobre essa questão, eu tenho no meu blog, tem um artigo longo sobre esse assunto, tá certo? Mas durante o nosso estudo eu vou dando umas pinceladas. Não vai dar tempo de a gente falar sobre tudo que está lá, porque é muita coisa. Assim, esse trabalho meu, ele pega tudo que é texto, tudo que é versículo que trata do assunto e faz uma explicação, certo? Então, aqui, na verdade, conversão, regeneração, batismo com o Espírito Santo, tudo é uma coisa só. É um ponto. Na verdade, não é uma linha, né? Não é uma coisa que vai acontecendo ao longo do tempo. É um ponto. Ou seja, conversão, regeneração e o batismo no Espírito Santo é uma coisa só, tudo junto. Então é isso que nós vamos trabalhar agora à tarde, né? Espero, hoje não vai dar tempo de falar sobre tudo, certo? Mas nós vamos voltar lá para João e tentar entender à luz do Novo Testamento. O Velho Testamento só dá essa pista. E Deus vai, primeiro, aspergir água pura sobre os que são incrédulos. Uma coisa, irmãos, importante naquele texto de Ezequiel é lembrar que ali Deus não está falando de crente, não, viu? Muita gente, eu já vi vários textos aí, vários estudos bíblicos, usando o texto de Ezequiel como se fosse para a igreja. Ali está falando de um povo que não creu. É a restauração de Israel. Ali é para um povo que já abandonou a fé há muito tempo. É um povo, o povo de Israel ali é somente o povo da geografia. É o povo da história, mas não é o povo da fé, não, nem da aliança mais, não. São da aliança dos seus antepassados, né? Dos seus os ancestrais da aliança. Mas é como se ali é como se o casal fosse crente, aí foi tendo filhos, netos, bisnetos, e a geração dessa família, ela não conhecesse mais a Deus, nem professasse mais a fé, embora fosse de uma família que servisse a Deus no passado, da aliança. E aí, ó, neto, bisneto, tataraneto, por aí vai, ninguém mais crê em Deus. Desonra o nome de Deus.
vivem espalhados pelo mundo aí afora, mas eles não professam mais a fé em Deus. Esse é o contexto de Israel. Então, Deus está falando aqui para a gente que não crê mais. Não é aquele povinho lá do início da aliança, não. Isso aqui é o povo que não crê. É tanto que, para que haja o batismo com o Espírito Santo, o que é que, na verdade, é batismo com o Espírito Santo? Ali. Deus colocar o Espírito dele dentro da pessoa. O que é? É a regeneração. É simultâneo. A pessoa é convertida, é regenerada, ela é dada a ela o Espírito. E isso é numa tacada só. Isso é num momento só. Então, tudo isso, embora o profeta, né, escreva uma coisa numa sequência, na vida real não é sequencial, não. Na vida real é factual, é um fato, certo? É como regeneração. Regeneração não é progressiva. Não existe regeneração progressiva. Ah, eu estou me regenerando. Não. A regeneração é um ato. Na hora que Deus implanta a vida, tudo começa a mudar, mas a vida já está lá. A pessoa já está regenerada, certo? Então, vamos agora definir o que é que João quer dizer com esse é o que batiza com o Espírito Santo. João Batista disse isso. Eu confesso que eu li os livros que eu considerava até mais importantes, né, para esse estudo. E, rapaz, eu vou dar uma olhada nesses livros, porque eu escrevi, eu já li muita coisa no passado sobre esse assunto, já escrevi, mas esses livros são, né, recebi, esse livro aqui são novos, eu estou dando uma lidazinha, é novo na minha mão, mas é de 500 anos atrás, eu dar uma lidazinha. Ora, para minha surpresa, esses livros não tratam do assunto. Até esse livro mais moderno, né, que eu comprei, o de Carson, que eu estou sempre estudando ele para dar aula para vocês, esse livro não traz nada sobre esse assunto. Ele pula praticamente o versículo 29 não, o versículo 33, ele pula o versículo 33 e não trata do assunto. Então, parece-me que, como o livro é muito exegético, ele não encontrou nada paralelo para explicar o que João está dizendo aqui, né? Mas, primeiro vamos definir o que é batizar com o Espírito Santo. Então, coloquem aí, escrevam aí para vocês não esquecerem. O batismo com o Espírito Santo, ele é um sinal de inclusão no pacto da graça. Agora, ele tem um significado ordinário, a gente pode chamar assim, né, teologicamente falando. Ele tem um significado ordinário e ele tem um significado extraordinário. Nós, os reformados, defendemos, para os dias de hoje, o significado ordinário. Os pentecostais defendem o significado extraordinário. Vocês lembram que eu sempre digo, né, que os pentecostais, a frase de Calvino, né, os pentecostais são os macaquinhos dos apóstolos. Eles querem repetir a era apostólica. Eles querem tudo que aconteceu com Paulo acontece hoje, tudo que aconteceu lá acontece cá. Deus é o mesmo ontem, hoje, sempre. Esses versículos, né, querendo repetir
os dons extraordinários, os fatos extraordinários da fé histórica do cristianismo, eles querem repetir hoje em dia e, como não repetem, eles falsificam, né? Bom, então, qual é o aspecto, o significado ordinário do batismo com o Espírito Santo? É a conversão do indivíduo com a sua inclusão no pacto da graça. Alguns usam, né, a inclusão, por causa do texto do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 12, então usam no corpo, né, no corpo de Cristo. Mas, de maneira genérica, para incluir os dois aspectos, né, o ordinário e o extraordinário, nós falamos que o batismo com o Espírito Santo, ele é o sinal de inclusão dos que não são crentes. Então, na conversão, eles são inclusos no pacto da graça. Então, esse é o significado ordinário. Mas também tem um significado extraordinário, e esse significado extraordinário é o significado que os pentecostais se apegam a ele. Aí eles querem incluir tudo ali, língua, profecia, né? Tudo o que aconteceu na era apostólica, que envolve o batismo com o Espírito Santo, o cenário da igreja primitiva, eles querem repetir esse cenário, mas, na verdade, esse cenário ele é histórico, ele não pode ser repetido, porque ele é um documento, o que aconteceu ali é para referendar, né, que o pacto da graça com os gentios é verdadeiramente o pacto da graça do Velho Testamento. Então, você imagine, se a coisa já está referendada, eu vou referendar de novo. Eu preciso que Deus faça hoje as mesmas coisas que fez na era apostólica, com Pedro, com Paulo, com a igreja primitiva no primeiro século. Deus tem que fazer hoje? Não tem necessidade disso, porque ali há uma questão seríssima que está acontecendo. Israel como a raça está sendo rechaçada, e um povo estranho está sendo chamado. Então há um drama terrível no primeiro século, porque agora o povo da aliança, de 3.000 anos de aliança, mesmo sendo, né, como dizem os batistas, mesmo sendo uma aliança carnal, porque eles ali já não têm mais fé, quando Jesus chega ali na Palestina, o que ele encontra de Israel são os católicos de hoje. É um povo adorador de si mesmo, né? Um povo que as obras, eles se salvam pelas obras deles mesmos, eles são autossuficientes. Então, essa questão do significado extraordinário, ele não há no ano 80. Olha, no ano 80, o apóstolo Paulo já não fala mais em nada sobre língua, sobre profecia, mais nada. No ano 80 da era cristã, essas coisas já não acontecem mais na igreja. Então, o tempo foi passando, quando chegou no século XIX, inventaram que essas coisas voltaram. As línguas, as profecias, o batismo com o Espírito Santo. Inventaram isso, que essas coisas voltaram. Aí, Augusto Nicodemo tem uma referenciazinha num trabalho que a igreja publicou há anos atrás, né? E Augusto diz que a igreja, desde que os apóstolos morreram, a igreja vem caminhando, evangelizando e crescendo
sem qualquer auxílio desses dons pentecostais. Agora, no século XIX, começa tudo. Então, por aí a gente já percebe a falsidade desse movimento, né? Então, irmãos, qual é a base que nós temos para afirmarmos que o batismo com o Espírito Santo é a inclusão dos crentes no corpo de Cristo? A base é o ensino apostólico. Então, primeiro, nós vamos ver textos, né, que falam sobre o aspecto ordinário. Então, vamos ver um texto muito simples de ser entendido, que é 1 Coríntios, Primeira Coríntios 12, Primeira Coríntios, 1 Coríntios 12, versículo 12 e 13. Vamos ver o aspecto ordinário, né, do batismo com o Espírito Santo, ou o significado ordinário, que é a inclusão daquele que creu no pacto da graça. Então aí, ó. Versículo 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo. Assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres. E a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então vejam bem, uma coisa bem interessante que tem aqui. A expressão dar de beber do Espírito, batizar com o Espírito é a mesma coisa. De que é que Paulo está falando aqui? Da igreja. Como é que as pessoas se tornam membros do corpo de Cristo? Olha, tem aí grego, escravo, judeus, livre. Como é que esse povo vai ser colocado num corpo espiritual? Através de um batismo espiritual. Esse batismo espiritual é a habitação do Espírito, quando é dado na regeneração esse Espírito, que todos bebem. É como se todo mundo tivesse o copo, aqui é o Espírito, todo mundo bebe. É comum a todos que bebem do Espírito, a todos que foi dado beber o Espírito, esses são membros espirituais do corpo de Cristo. Então, esse é o significado ordinário, é o sentido simples da ideia de batismo com o Espírito Santo. Agora vejam aí o drama. Como é que, ao chegar na Palestina, Jesus encontra o povo de Israel, um povo totalmente desviado, já não conhecem o Messias, até a concepção de Messias que eles têm, uma concepção errada. Eles acham que o Messias vem como alguém para vir miraculosamente torrando, queimando os romanos, libertando Israel, sentando num trono para ser o novo Davi. É isso que eles entendem. Mas o Messias não é esse. Então eles desconhecem e eles perseguem e matam o Messias de quem no passado eles tanto falavam. Então agora começa a conversão desses judeus. Lembram de domingo, daquele estudo? Jesus
começa a fazer seus primeiros discípulos, começa a chamar seus primeiros discípulos. São judeus. E quando chega num estágio tal que a igreja agora é formada de judeus, né, no Pentecostes, são judeus, mas agora vai entrar elementos estranhos nessa igreja que o próprio Pedro não vai conseguir conceber como uma coisa normal. Por quê? Porque a aliança é de Israel. Deus não chamou do povo, não, chamou Israel. Então, na cabeça dos primeiros discípulos de Jesus, a aliança é com Israel. O que é que esse povo estranho está fazendo aqui? Então, observem que Paulo, exatamente, ele fundamenta essa verdade que eu estou falando nesse texto. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeus, quer grego, quer escravo, quer livre. Judeu, grego. Então, essas duas palavras, quer judeu, quer grego, é o seguinte: judeu é Israel, o antigo povo da aliança, dos 3.000 anos de revelação. E gregos somos nós. É porque a palavra gregos aí, ela é usada no Novo Testamento, é o mundo helênico. A palavra grega é Helene. Então, esses helênicos, né, melhor dizendo, esses helênicos é o mundo pagão para o judeu. Tudo que é helênico é pagão. Somos nós. Então, aqui, Paulo está dizendo que o judeu e o grego agora estão numa aliança, mas isso é estranho demais para quem viveu, quem foi o povinho queridinho da aliança. Isso é estranho demais. Os gregos, os pagãos, estão na mesma aliança com Deus. Não pode. Vocês lembram daquele episódio de Atos 10, que Pedro tem muita dificuldade. A mesma coisa, Jonas também, né, teve muita dificuldade com a ordem de Deus de pregar para povos não judeus, né, que não fosse de Israel. Então, Pedro, apóstolo já, né, ele tem dificuldade com isso até que Deus dá uma revelação para ele entender o que é a nova aliança. Então, baixou um lençol cheio de bichos, esses bichos que os chineses comem, né? Tinha tudo que é bicho ali, réptil, né? Lagartixa, calango, caranguejeira. Aí Deus disse, coma. Aí ele disse, não posso comer essas coisas. Realmente, o Velho Testamento tem uma lista enorme de animais que não se deve comer. Porque Israel era um povo tendente, era um povo muito vulnerável à lepra. E os peixes que não tinham escama, os peixes de couro, que a gente chama de peixe de couro, ele estimulava essa tendência à lepra. Era uma característica do povo de Israel, que Deus tinha cuidado com esse povo e dizia a ele o que come e o que não come, né? A perfeição da lei. Tem coisa que não é para comer. Se você comer, você vai desenvolver aí um vírus, uma coisa louca, né, que está acontecendo nesse mundo. Ninguém nem sabe se isso é verdade também. Mas Pedro teve que entender, porque na cabeça de Pedro, olha a questão lá do lençol. O lençol que baixa com animais limpos, quer dizer, uma galinha gorda, né, um franguinho, né? Que mais? Para quem gosta, é um bode, né? Um carneiro, uma costelinha de carneiro. Mas tinha animais imundos, tinha morcego. Pensou comer morcego?
né? Tinha rato, mas rato de cana, né? Esse pessoal, o povo come rato, mas é assim, eu vi lá no Vietnã, tem um videozinho, né, do Vietnã que o pessoal fica catando rato no lixo mesmo para assar e comer, né? Mas eu me lembro também que nas canas tem um roedorzinho lá e o povo come também, é um rato, mas ele só come vegetais, só come rói cana lá, né? Então, e os animais que Pedro não comia de jeito nenhum, né? Tinha rato, tinha morcego, né? Aí Deus disse a ele: coma. Por que isso, né? Essa era a visão. Porque na cabeça de Pedro era exatamente igual aquele lençol. Na cabeça de Pedro, judeu é limpo, é santo. Grego, ou os helênicos, nós, né, os gentios, são imundos. Essa é a visão de Pedro tem do mundo. Judeu, limpo. Mundo, os gregos, os gentios, imundos. Então Deus mostrou para ele que não tem mais isso. O batismo com o Espírito Santo vem exatamente acabar com isso. Agora, por que, né? Aí vem essa pergunta que hoje não vai dar para responder, mas no próximo domingo eu vou responder. Agora, por que no livro de Atos, em 3 episódios, Atos 2, Atos 10 e Atos 19, tem Atos 8 com os samaritanos, né, que nós vamos ver também o que é o batismo com o Espírito Santo ali entre os samaritanos, mas Atos 2 são 4 textos, né? Atos 2, Atos 8, Atos 10 e Atos 19. Esses 4 textos está toda a doutrina do batismo com o Espírito Santo. Por que essa é a pergunta que eu ia fazer, por que é que o pentecostalismo só se baseia nesses textos onde coisas diferentes aconteceram junto com o batismo do Espírito Santo e eles querem que isso seja o padrão? É uma boa pergunta. Porque, como toda religião falsa busca poder, dinheiro, fama, bajulação, esses eventos extraordinários do batismo com o Espírito Santo, em Atos 2, né, 2, 8, 10, 19, eles trazem um sinal. E aí que é interessante, nós temos que entender qual é a situação lá, porque olha, a maioria dos erros da interpretação da Bíblia acontece porque as pessoas querem interpretar o texto com base nos dias de hoje. Ora, você já imaginou interpretar 1 Coríntios achando que a igreja de Corinto é como a igreja presbiteriana do Cristo? A gente chega lá na igreja e sempre fala com os irmãos, presbíteros, aí o pastor vai, dirige lá, dá os avisos, vamos tomar um cafezinho ali e tal. Meus irmãos. E não é, incrivelmente não tem um livro, deixa eu ver se ele está aqui na minha estante. Se eu achar aqui, eu mostro para vocês. Mas eu tenho um livro que fala sobre os dons. E esse livro Hum? Não estou ouvindo nada. Pode falar aí, não é live? A outra está fazendo assim. Diz, Modelinho. Sim, mas não vai bater lá, não. Irmãos, eu ia mostrar para vocês um livro de Wayne Grudem. É porque essas coisas a gente não planeja, não. Vai na mente e vai, né? Eu não planejei falar isso, mas a mente foi lá e pegou. De Wayne Grudem. O título dele é O Dom de Profecia
Não, não. Ele está aí também, mas ele escreveu um livro, está em inglês. O Dom de Profecia. Dom de Profecia. Bom, olha, o que é que eu quero dizer? Esse livro de Wayne Grudem, ele influenciou muito Augusto Nicodemos e uma turma da igreja presbiteriana, sabe? O que é que esse livro faz? Tem toneladas de críticas a esse livro. Assim que saiu, eu comprei esse livro em inglês. Não tem ainda em português, né? Agora traduziram. Acho que a editora Vida fez esse desfavor à comunidade cristã. Mas esse livro, ele ensina exatamente isso que eu disse que não é para fazer. Wayne Grudem, ele vai fazer uma interpretação do dom de profecia do primeiro século, como se fosse a igreja hoje. Meu Deus! Irmãos, tudo aqui é diferente. Ô, mulher, está piscando aqui, o que é isso? Não, da transmissão mesmo. Então, o Wayne Grudem, você vai. Eu comecei a ler o livro e. Meu Deus, isso aqui é o modelo das igrejas pentecostais de hoje. O homem coloca lá como se fosse lá na igreja de Corinto. Olha que erro absurdo. Né? Então, a gente tem que ter muito cuidado, porque quando nós colocamos os olhos no texto bíblico, a mente tem que voltar lá para o primeiro século. Quando nós colocamos os olhos em João, o Evangelho de João, é um judeu escrevendo o Evangelho. Mas o que é que ele tem em mente? O Velho Testamento. Não tem essa realidade nossa hoje, esses livros todos. Não existe isso. Então, 1 Coríntios, aliás, o que eu estava falando, os eventos que acontecem em Atos sobre o batismo com o Espírito Santo, que João Batista ensina aqui, esses atos eles não fazem parte da história da igreja pós-apostólica. Não faz. Por quê? Porque isso desapareceu da vida da igreja. Isso os pentecostais, dizem os pentecostais, que restauraram isso, né? Caio Fábio uma vez disse isso no livro dele. E os pentecostais restauraram a fé apostólica, trouxeram de volta os dons do Espírito. Coitado. Isso aí, Caio Fábio já estava delirando já com essas bobagens de influência pentecostal. Isso tudo, irmão, sabe o que é? Chama-se política. Pessoas que não têm base nenhuma, né? Tem base bíblica nenhuma para crer nessas coisas, ela não crê convictamente, não. Ela crê para satisfazer um modelo que existe ali. Seu vizinho, seu amigo, né? Seu colega pastor, seu presbitério, tudo pensa igual, aí ele se amolda ali, mas não, eles não têm base bíblica para isso. Então, vamos resumir aqui e terminar essa primeira parte. O aspecto ordinário do batismo com o Espírito Santo aliás, o significado ordinário, né, do batismo com o Espírito Santo é a inclusão de pessoas de qualquer raça, tribo, povo, língua e nação, né, a linguagem de João, no corpo de Cristo. O primeiro texto que nós analisamos é 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um corpo, quer judeu, quer grego, quer escravo, quer livre. E a todos nós foi dado beber de um Espírito. Uma vez eu citei esse texto para um pentecostal. Eu disse, rapaz, por que vocês dizem que quem creu ainda não foi batizado se Paulo disse que foi? Aí leia esse texto. Ele disse, não, meu irmão. É porque aí é o batismo no corpo. Isso aí é o batismo no corpo. Ainda tem que ter o batismo com línguas. Ah, sim, agora eu entendi.
Eu não estava entendendo, mas agora eu entendi. Então, olha, no domingo, se nós ainda estivermos confinados, né, nós vamos trabalhar o aspecto extraordinário do batismo com o Espírito Santo, significado extraordinário, ou seja, a profecia que é dada do batismo com o Espírito Santo a grupos como os Efésios, né, samaritanos, os judeus e aquela plateia toda que estava ali em Jerusalém no dia de Pentecostes, certo? Então, esse pessoal tem essa experiência do batismo com o Espírito Santo e tem algumas experiências que são acrescentadas, que fez com que, esse fato fez com que as pessoas entendessem que o batismo com o Espírito Santo é falar línguas, línguas malucas, línguas pentecostais, né? É assim, os pentecostais, como a Assembleia de Deus disse, batismo com o Espírito Santo é uma experiência de línguas. Aí tem os carismáticos, dizem, batismo com o Espírito Santo não é falar língua, mas é uma experiência que você tem que ter, de profecia, de língua, o que for. Não está dividido entre pentecostais e carismáticos. Quem são os pentecostais? Batismo com o Espírito Santo, a evidência é língua. Carismático, batismo com o Espírito Santo, a evidência é uma experiência. Qualquer experiência, mas tem que ter uma experiência. Um sonho, uma revelação, mas tem que ter uma experiência. Então, esses significados nós vamos estudar no próximo domingo. E eu vou encerrar agora a nossa live e vamos responder algumas perguntas dos alunos mais estudiosos e mais aplicados, né? Que eu estou vendo aqui já aparecendo algumas perguntas. Não, vamos ver aqui. A única pergunta que tem é essa, o resto é o pessoal cumprimentando. A Lenilton cumprimentou. A pergunta aqui é de Samara. Então, a irmã Samara fez a seguinte pergunta. Ixi, o problema é que o pastor não está por aqui, se eu não posso nem dizer, mas eu vou botar para o pastor aqui. Quando João diz que Jesus batiza com o Espírito, trata-se apenas dos eventos mencionados em Atos ou também ao que acontece com cada cristão em sua regeneração? Eita, irmã Samara, é isso aí. Ora, é exatamente essa diferença que eu estou colocando. Bom, ele diz, trata-se apenas dos eventos mencionados em Atos, ou também, exatamente, Samara, é as duas coisas. É porque é o seguinte, olha, só adiantando algumas coisinhas do próximo domingo, é porque o sentido ordinário disso aí, ou seja, o sentido geral de batismo com o Espírito Santo é o quê? É pegar gente que não é crente e colocar dentro do pacto da graça. Agora, vejam bem, vou exemplificar melhor. Como era o batismo com o Espírito Santo, ou no Espírito Santo, no Velho Testamento? Deus dá o seu Espírito ao povo de Israel, mas ele pega Israel, que já é o povo da aliança, e bota no corpo místico de Cristo. Não pense que todo Israel ali tem fé e todo Israel ali é chamado a crer, não. Dentro daquele povo tem uma linhagem espiritual. Por isso que Paulo diz, a promessa é que Deus chama um povo para desse povo trazer uma linhagem espiritual dentro desse povo. Não é trazer o povo, não. Muita gente pensa isso, mas não é. Paulo faz essa explicação em Romanos 9 retroativamente ao Velho Testamento, né, desde o início. Não pensem vocês que Israel todo foi chamado à fé, não. Israel é um povo chamado à aliança, para que nessa aliança uma linhagem espiritual seja tirada, porque é pela promessa, não é pela raça. Bom, acontece que na nova aliança, o pacto da graça agora é estendido para fora dos limites de Israel.
Então, o batismo com o Espírito Santo, ele não somente tem a finalidade de sinalizar a entrada de um novo convertido na fé, como em Israel, mas também agora tem a finalidade de sinalizar que gentios estão sendo inclusos nesse pacto da graça. E para isso, Deus tinha que dar um sinal para que os apóstolos vissem, para que os judeus vissem, porque, na verdade, esses dons sinais que aparecem acompanhados do batismo com o Espírito Santo, na hora que eles creem, próximo domingo vocês vão ver que o batismo com o Espírito Santo acontece na hora que crê. Por isso que Paulo chega lá nos Efésios e pergunta: vocês receberam quando creram? Aí ele disseram: nós nem sabemos que existe. Então, a condição é fé. Creu, ele é batizado com o Espírito. No livro de Atos, as coisas que estão acontecendo ali estão acontecendo de maneira extraordinária, historicamente referendando agora o zambujeiro que é enxertado na oliveira boa. Aqueles animais que Pedro não quis comer, aqueles animais imundos que Deus disse coma, porque aqueles animais imundos somos nós. Somos gentios. Então isso é algo histórico, extraordinário, algo que o mundo tem que ter agora, né? Palavra de Deus tem que ter agora um registro, está registrado aqui que nós, gentios, somos povo de Deus. Como está? E como pode? Então, as credenciais dessa inclusão, que é feita pelo batismo no Espírito Santo, que é a regeneração, as credenciais é que nós vamos estudar no próximo domingo e entender por que eles lá têm, no batismo com o Espírito Santo deles, tem uma coisa acrescentada. E por quê? Lá se acrescenta e hoje em dia não tem mais isso. Né? Exceto na cabeça dos pentecostais, na imaginação pentecostal. Quem mais? Vamos ver aqui. Só tem essa, né? Eu acho que o pessoal cumprimentando. E estão pedindo para fazer na quarta-feira também. Até aí para falar, tem uma pessoa aí que falou comigo. A Lenilton do Maranhão. Eita, Lenilton. Mas é MA, né, no Maranhão, né? Sei não. Acho que é sobre o nome dele. Meu ex-aluno. Matheus disse que está com saudade. Tá certo. E Bibiano deu um oi, mas não apareceu aqui não. Muito bem, meus irmãos. Muito obrigado pela paciência de vocês. Se tiverem... Eu disse a vocês que ia ser complicado, né? Domingo é que vai ser mais complicado ainda, tá certo? Então, vamos preparando aí as dificuldades, as perguntas. E domingo eu vou fazer a pergunta: o que é o batismo no Espírito Santo? É a regeneração. E compreende o quê? A inclusão no corpo de Cristo. No âmbito mais amplo e histórico, que nós vamos estudar domingo, é a inclusão histórica dos gentios no pacto abraâmico. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado por esta tarde, por esta palavra. Pedimos sua bênção sobre todos os teus filhos que estão agora assistindo, Senhor, pregação da tua palavra. Nos guarda, nos protege. E tem misericórdia de nós, teu povo, Pai, que acompanha todo esse drama desse país, desse mundo sem Cristo. Guarda teus filhos, Senhor, como nos dias de Moisés, tu preservaste teu povo diante de tantas calamidades. Perdoa os nossos pecados, nos edifica em nome de Jesus. Amém. Tchau, pessoal. Boa tarde, bom domingo para todos os meus irmãos.